também conhecida como árvore do conhecimento do bem e do mal, ou simplesmente árvore da ciência, foi plantada, conforme o relato bíblico, no jardim do Éden, tendo seus frutos proibidos ao homem, por Deus. Segundo o mesmo relato, após ser interpelada pela serpente, a mulher, Eva, desobedecendo a ordem de Deus, de não comer do fruto da árvore, Eva acaba por desobedecer e come do fruto, oferecendo posteriormente ao homem, Adão, que também come do fruto, provocando o que se chama de pecado. Gênesis, capítulo 3, versículos 1 ao 24. Na Bíblia encontramos algo que diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Dicas e conselho baseados na Bíblia. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os projetos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios, capítulo 19, versículos 20 e 21. Não deixe que as maravilhas da tecnologia roubem de sua vida e de sua família a tranquilidade, paz e segurança. A tecnologia está diretamente ligada à ciência que ele criou, a inteligência artificial. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e disciplina, a compreender as palavras, que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto, ajudarão a dar prudência aos inexperientes, e conhecimento e bom senso às crianças, aos jovens, adultos e idosos. Se o sábio ouvirem, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento, obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Provérbios, capítulo 1, versículos 1 ao 6. 1. A tecnologia está mudando tudo em nossa vida. Mudou como podemos trabalhar, alterou nossa maneira de relacionamento com familiares e amigos e também de como fazer novas amizades. Mudou nossa maneira de ler, de escrever, de como fazemos nossas compras, a forma de repassarmos o conhecimento. Mudou a forma de como aproveitamos nosso momento de lazer, e também como moldamos e ensinamos nossos filhos a se comunicarem com as pessoas. E não menos necessário, mudou a forma de se levar o evangelho a todos que conhecem e que não conhecem os escritos bíblicos. Alguns utilizam da tecnologia com sabedoria e outros como crianças birrentas, que só levam nervosismo ao próximo, e ainda os afastam do conhecimento das boas novas, da verdade de Jesus Cristo que conduz à salvação. 2. E sobretudo afetou em grandes proporções o ritmo das possibilidades de termos privacidade. Na íntegra de cada dia, a internet alterou radicalmente o cotidiano de todas as pessoas, impondo muitos novos desafios. 3. Aumentou e aproximou todas as facilidades e possibilidades de como nos comunicar, de uma forma bem diferente, com pessoas em todo o mundo, seja através de textos e conversas tecladas, fotos, áudios e vídeos. 4. A tecnologia mexeu muito em todas as maneiras de como lidamos com as coisas. Essas mudanças se encontram tão presentes em nossas vidas, que é impossível ficar sem algo tecnológico ao nosso alcance. 5. Em outras palavras, a inteligência artificial nascida da tecnologia veio para ficar. A tecnologia é hoje insubstituível e altamente necessária. Porém, fé e tecnologia, ou seja, oração e ação, são comparadas a dois trilhos por onde deve andar a vida humana. Ambos devem estar muito bem cuidados e alinhados para que não saiam dos trilhos. Para ambos existe um limite aceitável, sendo que se passar desse limite não é de Deus. A fim de que se alcance os desígnios eternos de salvação, onde também se encontra a felicidade, enquanto se caminha nesses trilhos da nova era. Nessa nova era o ser humano não é mais tão necessário. As máquinas envolvem muita tecnologia de ponta, e substituem gradativamente a mão de obra humana. As máquinas possuem muitos pontos favoráveis para grandes empreendedores. Elas, as máquinas, trabalham incessantemente, sem jamais chegar ao esgotamento físico e mental. Diferente do ser humano, não possuem adversidades alguma. Comum às pessoas, não adoecem, não necessitam faltar ao trabalho, não reclamam, fazem horas extras sem se cansar, não necessitam perder dias de serviço por conta de filhos que adoecem, não fazem corpo mole, trabalham sem parar, e só descansam de seu trabalho,
por algumas horas, em caso de manutenção ou falhas no sistema de programação. Mesmo assim estão prontas e dobram sua própria capacidade de produtividade em tempo recorde. Contudo, para os seres humanos com menos recurso, a tecnologia está muito distante de servi-los bem em todos os sentidos tecnológicos, por motivos da falta de recursos financeiros e da compreensão dessas novidades, as quais muitos não dispõem de estudo suficiente para entender o funcionamento dessa máquina que se atualiza diariamente. Quem quer ganhar muito dinheiro, investe muito alto em tecnologia de ponta, e já deixam de querer investir em seres humanos, os quais precisam ter carteira assinada e benefícios como fundo de garantia, PIS e os demais direitos, regidos e estabelecidos por força de leis. As máquinas superam muito qualquer ser humano, ainda que digam que as máquinas não irão concorrer com o ser humano ou substituí-lo. É impossível não observar o fato de que essa realidade já acontece, e aos poucos vão substituindo a mão de obra humana carente de instrução e de conhecimento necessários para operar equipamentos que nunca antes foi visto. Em qualquer área profissional ou local de trabalho, a tecnologia é o máximo do máximo, e todas as pessoas, ou quase todas, estão adorando a tecnologia, como quem adora um Deus que mostra serviço, mas que não faz milagres. Muito pelo contrário, complica ainda mais a vida existencial de um ser humano, e as próprias máquinas vão deixando homens, mulheres e crianças acomodados, de certa maneira os tornando preguiçosos, incapazes de manter na prática diária conhecimentos simples e antigos, como coar um simples café do modo tradicional. O excesso de informação que a tecnologia passa aos seres humanos realmente não vai de encontro com a sua capacidade mental de armazenamento de dados. Tanto conhecimento adquirido em tão pouco tempo não servem para nada, apenas alimentam os robôs com inteligência artificial, com informações preciosas de como agem, como pensam os seres humanos, quais são seus desejos e limitações. Algumas máquinas já conseguem em algumas religiões e seitas substituir os anfitriões pregadores de seus cultos, bem como em orações, rezas e mantras. Não é nada perto de ser espiritual, porém a ciência avança em seus objetivos, sejam eles quais forem, no ritmo que vai. Quanto mais tecnologia, menos sabedoria e liberdade humana, consequentemente menos esforço humano, menos trabalho para suprir as necessidades humanas. O futuro que não está distante nos revela a nossa maior fraqueza, o comodismo. A tecnologia não está tornando o homem mais inteligente, está nos tornando dependentes, nos incapacitando, nos privando de nossa liberdade e apagando a nossa consciência, a consciência da humanidade, onde tudo o que sabemos fazer é obedecer ao chamado que anula a vida de todos e nos conduz ao extremo vazio, ao caos do nada, onde nada existia, onde tudo dentro do nada era vazio e sem forma, porquanto nada existia. Amigos, irmãos e irmãs, digo que não permitam que a frieza da tecnologia os esvazie e os conduzam ao vazio e ao vício do fanatismo, copiando quem é imprudente. Continuando, fanatismo, trata-se de uma palavra muito conhecida entre cristãos e não cristãos, um tema que geralmente é ensinado e pregado pelos cristãos em aulas e cultos de ensinamentos e pelos não cristãos em todos os lugares, rebatendo a fé de quem vive pela fé. Entenda melhor o significado da palavra e prática do fanatismo. O fanatismo se trata da intolerância e preconceito. Os fanáticos são pessoas que não suportam as diferenças de vida e os costumes diferentes dos seus semelhantes. Em tudo, os fanáticos exageram e defendem com toda a sua força de vontade a visão do que para eles os fanáticos é o correto, e não percebem que estão impondo sua própria maneira de enxergar a vida, que já é um exagero, e que essa imposição é pecado. Não aceitam o simples fato de que comer demais é pecado, comer muito, seja em dedicação espiritual ao que defendem ou naquilo que lhes serve de alimento para o sustento do corpo. O próprio fanatismo é o mesmo que estar desobedecendo os mandamentos de Deus, mesmo quando alguém se mostra justo demais e sábio além da conta, é considerado pecado. A palavra de Deus nos orienta a respeito disso: não seja excessivamente justo nem demasiadamente sábio, porque irá destruir a você mesmo. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16. Nesse versículo, a palavra de Deus afirma que não é bom o cristão querer se mostrar certo demais ou mostrar que é mais crente que os outros, ou mostrar ter mais conhecimento, pois quem age assim, exalta a si próprio e é considerado fanático. Por falta de conhecimento, e por desejar fama e reconhecimento, muitos deixam o fanatismo tomar conta de sua vida, e sem dúvida, isso acaba prejudicando não apenas a igreja, mas também interrompe o crescimento da glória de Deus. No livro de Marcos,
capítulo 16 versículo 15. A palavra de Deus diz para pregarmos o Evangelho, e disse-lhes: mas vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. No entanto, muitos querem anunciar as boas novas, mas estão fazendo o contrário, estão entrando em muitos vãos debates, sendo preconceituosos, violentos na defesa dos seus próprios interesses e pontos de vista. Em Oséias capítulo 4 versículo 6, o Senhor diz: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Portanto, busque sempre ensinar a palavra de Deus com amor, com mansidão, temperança, compreensão, perdão, humildade e respeitando sempre as diferenças encontradas em seu próximo, seguindo os exemplos de Jesus. Ou seja, não importa qual for a religião do seu próximo, pregue a palavra de Deus com respeito, sem debater, sem brigar, sem perder a sua santidade e sua sanidade mental. É isso que o inimigo da humanidade quer que aconteça, que venhamos a nos distrair. Para ele um passo em falso será o suficiente para laçar a vida dos que estão desapercebidos, os que ainda dormem para o entendimento. Lançará ele as suas setas que destroem e corrompem a qualquer um que abra a porta que é por onde ele entra. É muito bom e correto convidar uma pessoa para orar contigo, ir ao culto com você. É uma das melhores maneiras de evangelização. Observe que é sem causar desavenças e sem utilizar do fanatismo, porquanto onde existe fanatismo e a dúvida, ali também se encontra o mal espiritual e aqueles e aquelas pessoas amantes e praticantes das maldades. Pessoas que são ensinadas pelas trevas e pelas potestades da escuridão. Eclesiastes, capítulo 7 versículo 16 e 17. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruirá a você mesmo. Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo, porque morrerá antes do tempo. Romanos, capítulo 3 versículo 10. Como está escrito: não há nenhum justo sobre a terra, nenhum só justo sequer. Provérbios, capítulo 3 versículo 21. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Romanos capítulo 2 versículo 1. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que está a julgar, visto que você que julga poderá vir a fazer as mesmas coisas. Mateus, capítulo 23 versículos 27 e 28. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, vocês são hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, são bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos repletos de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos aos olhos do povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. 1 Timóteo capítulo 6 versículo 11. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso, e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. 1 Coríntios capítulo 6 versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém fazer. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. 2 Pedro, capítulo 1 versículo 6. Tenha um conhecimento do domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade. 1 Coríntios, capítulo 4 versículo 1. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e que estamos encarregados dos mistérios de Deus. Mateus, capítulo 7 versículos 3 ao 5. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da trava que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma trava no seu? Hipócrita, tire primeiro a trava do seu olho, e então você verá tudo claramente. Dessa forma poderá ver direito para poder tirar o cisco do olho do seu irmão. Mateus, capítulo 7 versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam até vocês vestidos em pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Mateus, capítulo 22 versículo 18. Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Provérbios capítulo 24 versículo 23. Aqui vão outros ditados dos sábios: agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Atos dos Apóstolos, capítulo 10 versículo 28. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a lei dos judeus nos associar a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Provérbios,
Capítulo 14 versículo 15. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Provérbios, capítulo 19 versículo 2. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado que poderá perder o caminho. Romanos, capítulo 12 versículo 16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos em associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Isaías, capítulo 5 versículo 21. Ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Tiago, capítulo 1 versículo 19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, e tardios para irar-se. Lucas, capítulo 19 versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar a ovelha que estava perdida. Tiago, capítulo 3 versículo 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar seu próprio corpo. Provérbios, capítulo 17 versículo 27. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Eclesiastes, capítulo 5 versículo 3. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a conversa vã do tolo. Provérbios, capítulo 10 versículo 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Por fim, vigiem em todo o tempo, sabendo que tudo dará em Deus. Eclesiastes, capítulo 12 versículos 8 ao 14. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos, bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado e cansaço da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus, e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. A paz de Deus, e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Que o Espírito Santo fale melhor a nós que somos carentes do saber que vem do Pai Eterno. Assim seja. Em nome de Jesus Cristo, graça e paz a todos que chegaram até aqui. E oremos uns pelos outros.